teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para o nosso culto, nossa escola bíblica, não é? Louvado é o nome do Senhor. Que Deus possa nos abençoar grandemente. Você vê como é que está o som e imagem bons. Nossa escola bíblica, não é? Louvado seja o nome do Senhor. E nós já vamos estar orando para pedir as bênçãos do Senhor sobre todos vocês que vão estar comigo nesta aula e aqueles que vão entrar depois, não é? E que todos sejam bem-vindos. Hoje nossa cidade está aniversariando 472 anos. Eu já estou completando aqui 40 anos. Vou fazer 80 no dia 6 de maio. Cheguei aqui com 40 anos e já estou há 40 anos quando fizer 80, que vai ser agora em maio. Já estou, né? Que eu cheguei em janeiro. Mas Deus abençoe a nossa cidade, o nosso povo, a igreja do Senhor. Amém, querido? Já está aí Meire Oliveira, a paz do Senhor, querida. Deus abençoe, seja muito bem-vinda. É uma alegria ter vocês comigo nessa aula. É isso. Nós já estamos encerrando
as instruções do Sermão do Monte e vamos encerrar com não julgar o próximo. Vamos estudar muito sobre esse assunto hoje, né? Louvado seja o nome do Senhor, mas que a nossa cidade seja abençoada pelo Pai e a Igreja de Cristo, com os diversos ministérios instalados nessa cidade, que é a maior, não é, do nosso país, possamos ser sal e luz. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, né? Parabéns a São Paulo, parabéns a você que mora. Eu já estou, como disse aqui, há 40 anos, não é? Já perdi todo o sotaque carioca, né? Que eu nasci no Rio de Janeiro e já estou aqui há 40 anos. Vivi 40 lá e já estou completando 40 aqui. Louvado seja o nome do Senhor, agradeço a Deus por ter me dado esse privilégio de vir para São Paulo. Foi em janeiro de 1987 que cheguei aqui e cheguei para ser o pastor interino do saudoso pastor Maximino Rodrigues de Oliveira, que descansou no Senhor no mês de dezembro, não é? E a igreja me pediu que ficasse, e o Senhor disse que eu ficasse aqui, queria levantar um pastor para ficar nesta igreja. Já estão se passando 40 anos, 39 para ser mais preciso, né? Que a completei em janeiro. Louvado é o nome do Senhor. Mas estamos de parabéns, nossa cidade também. Que Deus abençoe e que possamos cumprir a missão de tornar o Senhor conhecido, né? Através da nossa pregação, mas sobretudo através do nosso testemunho, né? Que o nosso testemunho, como está lá em 5,16 do livro de Mateus, que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então, queridos, parabéns São Paulo, parabéns a nós outros que aqui estamos, e como igreja, sobretudo, né, cumprindo esta missão gloriosa. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos orar para começarmos a nossa escola. Pai Celeste, nós te agradecemos pela noite de paz que nos concedeste, Senhor. Entregamos nas tuas mãos esse dia, peço, Senhor, abençoa essa escola, capacitar este pequeno servo, Pai, abençoa aqueles que vão estar assistindo comigo já no momento, aqueles que vão assistir depois através dos grupos, já entrego nas tuas mãos, te peço abençoá-los grandemente, Pai. Também quero orar pela nossa Regional 1, que está fazendo uma reunião na Igreja do Jardim Nazaré, para o calendário do nosso ano de atividades 2026. Abençoa o pastor José Perimatécia, nosso presidente da Regional 1, toda a sua diretoria, todos os pastores que vão estar, ó Deus, nesta reunião, que a tua presença, a tua direção, ó Deus, permeie cada pensamento, cada cabeça, para que ali tudo que for tratado seja na tua direção, Pai, e para a glória do teu nome. Agora, Senhor, abençoe esta aula, abençoe todos que vão participar, abençoe a nossa nação brasileira e a nossa cidade de São Paulo, que completa hoje 472 anos, Senhor. Dá que possamos, nossos cristãos, ser lâmpada, ser luz com o nosso testemunho, porque lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho. Mas tu disseste, vós sois o sal da terra e a luz do mundo, Pai. Receba a nossa gratidão. Abençoe todos que vão participar e aqueles que depois estarão assistindo. E se algum pedido houver, seja tuas mãos para ajudar e abençoar. Te peço abençoar nossa irmã Vicentina, que está, ó Deus, em tratamento, internada, ainda está na UTI 2, mas que o Senhor possa estar com ela, com os médicos, todos que vão estar, ó Deus, cuidando desta anciã tão importante. Ó Senhor, estou acompanhando tua serva nesses 39 anos que estou à frente da tua igreja em São Miguel Paulista, e ela sempre foi uma pessoa presente em todos os trabalhos, ativa. Ó Deus, sê com a tua serva, abençoa ela neste momento, dá saúde a ela, Pai, que possamos vê-la de novo como sempre gostou, e a preocupação dela lá no hospital, preciso ir para casa, que eu tenho que ir para a igreja, Pai. Abençoa ela, prepara ela para tudo que o Senhor já tem determinado, porque o Senhor é quem determina tudo o que vamos fazer.
Abençoa também o teu servo pastor Expedito dos Ramos Nery, que está se recuperando. Pai, ser com ele, com a família dele. Ó Deus, e assim com todos que precisem da tua intervenção na saúde. Obrigado pela minha saúde. Obrigado que as tuas mãos têm operado e o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. Está lá em Hebreus, ó Pai 13:8, porque o Senhor não falha nem esmorece, mas é firme, constante e glória a Deus, porque esse é o Deus que nós servimos. Abençoa, te peço essa escola, eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, louvado seja o nome do Senhor. Chegou já aí Iracema Bittencourt, não é? Miriam Dias, bem-vindas todas. E agora vamos ao nosso louvor de abertura, 545, do cantor cristão. Vamos louvar o Senhor? Vamos, jovens alunos, escola, a palavra de Deus estudar. Boas novas ouvirmos de Cristo, e favores reais alcançar. Oh, vem, se vem na escola comigo, ouvir boas novas me segue, boas coisas ali aprendemos, da bendita palavra de Deus. Vamos, jovens alunos, escola, pois queremos louvar ao Senhor. Seus conselhos ouvir com respeito, que se ensinam ali com amor. Oh, vem, se vem na escola comigo, ouvir boas novas do céu, boas coisas ali aprendemos, da bendita palavra de Deus. Ó Jesus, ser presente na escola, inspirando do santo poder, e que sempre do estudo aqui feito, muito fruto possamos colher. Oh, vem, se vem na escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos, da bendita palavra de Deus. Amém, amados? Assim, nós já vamos iniciar hoje. O nosso tema é esse: não julgueis para que não sejais julgados. Não é? É um tema importante, porque o que mais acontece no meio do povo de Deus é o chamado julgamento temerário, né? Porque você julga, mas a grande verdade é que só há um juiz, e o juiz é Deus. Então, como é que nós devemos fazer? Nós devemos sempre, hoje vamos aprender como tratar deste assunto, não é? Como devemos, né, tratar. Vamos lá. Eu quero uma música de fundo musical. Então, vamos lá. Louvado seja o nome do Senhor, porque eu estou com fundo musical cristão. Vamos ver o que é que vem aqui. Vamos ver se vem só o fundo, ou se vem alguém cantando. Eu estou precisando de arrumar o meu computador, mas ainda não consegui arrumá-lo, né? Enquanto eu não arrumo, vou ficar tendo dificuldade de puxar os louvores.
mas eu vou puxar, não é? Vou ver esse aqui, qual é? Olha esse. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Glorificado seja o Senhor. Leia Matos. Deus abençoe. Sempre tem cor. Pai do Senhor Jesus, amados irmãos em Cristo, peço oração. Pastor Sérgio, que vai passar por cirurgia no joelho. Vamos estar orando, minha irmã, colocando já nas mãos do Senhor, pedindo que a sua bênção, que a sua intervenção, não é? Seja na vida deste servo do Senhor, nosso companheiro, Sérgio da Conceição. Bem, queridos, vamos abrir nossas Bíblias, então, no livro de Mateus, e vamos estar estudando esse texto que é o capítulo 7 de Mateus, 1 até o versículo 6. Vamos ler? Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que medirdes, também medirão, tornarão a medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, e eis uma trave no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Agora vem uma recomendação muito importante, nós vamos estar analisando com muito cuidado, preparamos essa aula para você. Aqui é uma recomendação: não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e, voltando-se, vos despedacem. Então está aí, esse é o texto da nossa aula de hoje. Louvado seja o nome do Senhor. E nós hoje vamos aprender como ver a falha e como ajudar os nossos irmãos. Vamos lá. Mateus 7, 1 a 6, ensina a não julgar o próximo com hipocrisia, mas a cuidar dos próprios defeitos, a trave, não é? Antes de tentar ajudar o outro, o cisco, usando discernimento para não oferecer verdades sagradas, pérolas, a quem as despreza, aos cães e aos porcos, para que não as recusem e se voltem contra o que as oferece, mostrando que o julgamento deve ser com humildade. Olha só, o julgamento misericórdia, humildade, misericórdia e foco na restauração, não na condenação, né? Será que quando eu vejo o erro do irmão, eu tenho para mim um princípio de ajudá-lo a se recuperar ou a vê-lo destruído? Infelizmente, irmãos, às vezes falta em nós este amor, né? Esse espírito cristão, né? Esse espírito de quem quer fazer a obra de Deus e não vê o mal dos outros. Há pessoas que querem ver o outro excluído, lançado fora. E às vezes por um capricho pessoal. Vamos aprender isso. Eu quero aproveitar a experiência da Daniele Cadori. Ela faz um comentário sobre Mateus 7, 1 a 5. As palavras de Jesus sobre os julgamentos são um confronto e devem ser observadas com muita atenção. Falar com muita atenção, irmãos, eu às vezes observo na igreja, principalmente na que eu presido pessoalmente, que nós temos 10 igrejas no estado de São Paulo, fora as que somos cooperadores em outros estados. Mas eu quero falar onde eu estou. Veja, às vezes nós cantamos um hino e não prestamos atenção na mensagem que aquele hino tem. Às vezes cantamos, mais perto eu quero estar. Mas será que quando cantamos esse hino, nossa alma, o nosso coração está desejando estar perto? Está desejando esse aconchego?
Porque Deus não olha para os seus lábios, para o som da sua voz, Ele olha para o teu coração. Foi o que Ele disse a Samuel na casa de Jessé: vocês olham a aparência, mas eu olho o coração. O Senhor quer ver se esse louvor está vindo do coração. E se ele está vindo do coração, nele tem a meditação, nele tem a inteiração. Quando diz mais perto, almeja isso mesmo. Porque quando nós almejamos, Deus vai atender esse nosso almejo. Não é isso? Porque quando cantamos só a letra e não a meditamos, ó Deus, tem misericórdia. Mas eu vejo isso. A pessoa às vezes canta um hino de louvor tão lindo, tão maravilhoso, cuidando da criança. Eu não digo que você não cuida da sua criança, mas a hora de louvor, viva esse momento, não é? Louvado seja o Senhor. Vou adorar com entendimento, mas também eu quero adorar com o coração. Quero oferecer a Deus um sacrifício de lábios, né? Então vamos lá. Ela diz: devem ser observadas com muita atenção. Apesar do que muitos podem pensar, essa fala de Jesus não diz respeito a avaliar se a atitude de alguém está certa ou errada. Muitos cristãos se escondem atrás da atitude de não julgar e não apontam quando algo é evidentemente contrário à palavra de Deus. Eu tenho que ajudar. Porque se eu vejo que o irmão está caindo num precipício, vai perder a graça de Deus, que é horrível, irmãos. Quando nós, por ignorância, o Senhor disse lá em Oséias 4, o meu povo está sendo destruído porque lhes falta o conhecimento. Ora, se você entende com carinho, com amor, com desejo de recuperar o teu irmão, nós vamos falar muito sobre isso nesta aula, não é? Mas não deixe de avisá-lo, há um perigo na frente, você não está observando por onde você está andando, não é isso? Então, vamos lá. O julgamento que Jesus condena aqui é o julgamento hipócrita. O que é hipocrisia? Você está todo errado, mas vê uma falhazinha que ele vai chamar de trava, né? O trave que está em você. Trave é aquela madeira que serve para escorar a casa, né? Tira a trave dos teus olhos, depois você vai cuidar do cisco que está no olho do teu irmão, não é? Então está a hipocrisia surge quando alguém evita tratar o seu pecado e acusa o pecado alheio. Você está acusando os outros que quer esconder o seu, né? Enquanto mantivermos uma trave em nosso olho, não veremos com clareza para julgar em amor, mas faremos como os fariseus, que diminuíam o outro para parecerem os maiores. Que coisa terrível! Está mais preocupado com a aparência do que com a intimidade com Deus, não é? Apenas teremos clareza para avaliar se algo está correto diante de Deus quando a nossa própria vida tratada e moldada, não é? Através de Jesus. Você está com essa comunhão com o Senhor, com a palavra do Senhor, porque a gente sempre recebe a instrução e também dá essa instrução. Você não pode passar um dia sem ler a palavra e ter um momento com Deus de oração. Aliás, desde o acordar, né? Desde o se alimentar, enfim, do sair ou tratar de qualquer coisa, apresenta para o teu Senhor. Ele está pronto para te ajudar a resolver. Você não sabe o que está para acontecer daqui a pouco, mas ele sabe, ele já viu. E ele já providenciou, não é? O teu livramento. Mas às vezes você está tão distante, não é? Você vive tão distante, tão ocupado. Uma das estratégias de Satanás é te manter ocupado, né? É te manter entretendo. Há tantos entretenimentos que às vezes você não tem tempo nem de orar, nem de meditar na palavra. E quando na internet tem uma mensagem, tem uma palavra, você olha um pouquinho, mas você quer ver o filme, você quer ver a novela. Bons, tudo bem. Não esqueça de Mateus 6,33, mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. Eu não quero dizer que você não tenha seu momento de lazer, às vezes precisamos desaparecer um pouco, mas não esqueça, o primeiro que tem que tomar lugar na tua vida é o Senhor, não é isso? Vamos então lá. Vamos falar sobre as pérolas, 7 Cs, pérola aos porcos. Não dei o que é sagrado aos cães,
nem atire suas pérolas aos porcos, caso contrário, estes as pisarão, e aqueles voltando-se contra vocês os despedaçarão. Então você está vendo aí, deixa eu saudar aqui, Daniel José Calheiros. Pai do Senhor, querido. Tudo bom com você? Deus abençoe. Que bom tê-los conosco nesta manhã. Então, vamos analisar aqui, não é? O que é pérolas aos porcos. Não conseguindo comer e não vendo utilidade nas pérolas, os animais se voltariam contra aqueles que as lançaram. Quando falamos, mesmo que em amor, a pessoas tolas, essas palavras não serão vistas como algo proveitoso. O tolo não enxerga a admoestação em amor como uma oportunidade para recomeçar e viver algo. Seja motivado a não passar por essa vida de maneira isenta diante do pecado. Não é errado avaliar o que é bom e o que é mal, mas isso deve ser feito em amor e com as motivações corretas. Qual seria a motivação correta? Seria você estar ajudando para recuperar a pessoa e não destruí-la. Porque às vezes as pessoas já vêm querendo ver a destruição do próximo. Que prazer você tem? Ah, mas ele não prestava, ele estava ali fingindo. Meu irmão, você não é juiz de ninguém. O juiz é Deus, não é? Mas vamos lá, o nosso assunto hoje é a conclusão das leis do reino, que em Mateus 7, 1 a 6, nós vamos tratar exatamente do julgamento, né? Com este capítulo, o rei encerra o Sermão do Monte. Note-se como faz o apelo, convidando os ouvintes a escolherem entre o caminho estreito e o caminho largo e decidirem se edificariam as vidas sobre a rocha ou sobre a areia. Então, tudo isso nós vamos estar abordando, né? Mas vamos lá, acerca da censura e da repreensão. Você já julgou alguém? Ou já foi julgado? Qual foi a sua atitude? Para relacionar-se bem na família de Deus, é necessário saber como lidar com o julgamento, saber quais os critérios e em que medida usá-los. Devemos reconhecer que há pessoas com quem não devemos investir tempo, pois não dão valor ao Evangelho e ao Senhor Jesus. Como julgar os irmãos? Como lidar com os cães e porcos? E como identificá-los? Nós estaremos, então, aqui e agora, né? Pai do Senhor, pastor Wesley, como é que está a reunião aí? Boa? Deus abençoe. Vamos lá. Não julgueis, é o verso 1. Não é proibido julgar em todo sentido. Devemos reconhecer que o cão é cão e que o porco é porco, é o verso 6. Compare também 1 Coríntios 5, 1 a 5. Mas não devemos falar mal do próximo. Um só é o legislador e juiz. Está lá em Tiago 4, 11 e 12, não é? Em se tratando aqui de 1 Coríntios 5, 1 a 5, é muito interessante essa escritura, porque, olha só, vou ler aqui só para nossa reflexão. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios como é haver quem abuse da mulher do seu pai. Olha o pecado que estava vendo na igreja de Corinto, não é? Alguém deitando com a madrasta. E a igreja, o que fez? Vamos continuar, o 2. Estais inchados e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação? Segundo a tradição, tratava-se de uma família de recursos, aquela história, né? Aqui o fulano dá um bom dízimo, boas ofertas, vamos tratá-lo diferente dos outros, irmãos? De jeito nenhum. O pecado é pecado. O dia que Davi pecou, um homem segundo o coração de Deus, Deus veio matá-lo. Natan disse para ele, Deus ia te matar, mas porque se arrependeu, ele não vai te matar, mas a espada não vai sair da tua casa. Daquele dia em diante, Davi teve provas terríveis. Então,
O Senhor cobra, mas Ele é juiz. Amém? Mas aqui o povo estava inchado e não tomava posição. Aí Paulo continuou: na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei como se estivesse presente que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, junto vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então Paulo aqui foi enérgico, mas querido, você não pode deixar o corpo ser contaminado, tem que ser tirado, tem que cuidar, né? Agora, o legislador e juiz está aqui em Tiago 4, 11 e 12. Esse Tiago é o Tiago, irmão do Senhor, não é? Louvado seja o nome de Jesus. Tiago 4, 11 e 12, para a sua reflexão e minha. Vamos lá. 11. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Agora o 12 para fechar. Há só um legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga o outro? Não quer dizer que nós vamos passar a mão em cima do pecado, como o texto anterior comentou, mas saber tratar do assunto, não é? E alguém disse, isso acontece nas nossas igrejas, infelizmente, o crente escolhido passa a ser aquele desprezado. Não, fulano não serve, pecou. Que isso, meu irmão? Você vai botar um doente que está morrendo, vai ajudar a sepultar ele ou tratar dele? Então aqui Tiago está dizendo, né? Há um legislador. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. O que diz a Bíblia? A misericórdia triunfa no juízo. Esse é o Deus que nós servimos. Amém, queridos? Não devemos desprezar os nossos irmãos, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Está lá em Romanos 14, 10. Não é o amor, como alguns insistem categoricamente, que nos leva a censurar e condenar, e sim a falta de amor. A grande inclinação para censurar o próximo, que não aceita toda a nossa bitola. Outra coisa que nós temos que tomar cuidado, eu sempre digo, olha, 4:11 de 1 Pedro, se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus, julga pela palavra de Deus e deixa que a palavra de Deus mostre aonde ele está tropeçando, mas com amor, ajude ele a sair desse procedimento ruim. Vamos lá. Maneira de se ver a medida padrão. Somos como na fábula dos animais reunidos para escolher um rei. Aqui nós estamos aproveitando uma historiazinha só para chamar a sua atenção. O leão insistia que merecia a honra de governar a todos porque rugia mais. O canário alegava o seu direito de reger em vista de cantar melhor. A raposa devia ter a direção de todos os animais porque era mais sabida. O canguru acentuava as razões porque devia escolher aquele que pulava a maior distância. A carnalidade, se resistirmos, arrasta-nos para a mesma insensatez. Outro grave erro é o de ignorar as boas qualidades do próximo e julgá-lo pelos defeitos da sua vida. Irmãos, uma das coisas que eu guardo comigo, eu aprendi, eu não vou medir as pessoas pelos defeitos. Você deve medir as pessoas pelos valores. Que se você olhar, bota um espelho na tua frente, você tem muito defeito, eu tenho muito defeito, nós temos muitos defeitos, nós erramos muito, mas as misericórdias de Deus e a graça de Deus nos sustenta para nós continuarmos fazendo a obra do nosso Pai. Amém? Nisso somos como o homem que viajou grande distância, é outra historieta, dá licença, né? Da aldeia onde se criaram no interior do país para conhecer o mar. Olha a coisa, ele queria conhecer o mar. Tem muitas pessoas que não conhecem, né? Chegou ao caso juntamente no tempo do baixo mar, que estava baixo,
as águas. Se assentou ao lado de um esgoto da cidade populosa. Contemplou a lama com mau cheiro, o lixo misturado com cadáveres de gato e outras coisas putrefazendo-se, e exclamou: ora, isto é o mar azul de cuja espuma nasceu Afrodite, a deusa da formosura, e cujas vagas inspiram os poetas? Olha só que coisa tremenda, ele foi no lixo e achou que ele estava no mar, não é? O espírito de censura nos impele a meditar e falar sobre os defeitos em nossos semelhantes. O amor nos constrange a pensar no que é verdadeiro, no que é respeitável, no que é puro, no que é de boa fama. Está lá em Filipenses 4 hoje. Né? Agora eu vou contar uma experiência pessoal. Como disse na abertura desse trabalho, parabéns São Paulo, 472 anos e eu 40 anos aqui, né? Contei essa experiência para vocês. Agora eu vou falar quando cheguei aqui em 1987, na igreja de São Miguel Paulista, né? E conversando com os irmãos, eles diziam que o Rio de Janeiro é um lugar muito feio. Lá é muito feio, só tem casas assim e tal. Começou a comentar, mas por que eles falaram isso? Vamos lá. Aí eu entendi. É que essas pessoas só iam rir nas ocasiões das Assembleias Gerais. Sempre era realizado na Igreja de Bom Sucesso, que fica na comunidade de Nova Holanda. De fato, essa pessoa tinha razão. Se o Rio de Janeiro fosse só na comunidade, era muito feio mesmo. Mas quando eu levei, me lembro que eu levei 2 ou 3 ônibus, não me recordo agora, peguei o povo todo, vamos para a Assembleia Geral. Naquele tempo, a Assembleia Geral era aberta, né? Hoje ela fecha com mensageiro, porque cresceu muito e não teria onde colocar tanta gente. Naquela época a gente levava quantos, se bem que hoje pode levar também, mas os mensageiros são limitados, né? Cada igreja pode levar 5, né? Muito bem, mas então eu levei 2, 3 ônibus, não me recordo, mas era muita gente. Mas quando eu levei um ônibus ao Rio, aí eu saí um pouquinho antes de terminar e nós visitamos Copacabana, Avenida Atlântico, Pão de Açúcar, e o conceito daqueles que só conheciam a comunidade mudou consideravelmente. Agora imagina, quem conhece o Rio de Janeiro, Copacabana, com aquelas praias lindas, não é? Os levei para conhecer o Pão de Açúcar, eles olharam, aí ficaram maravilhados. Você vê, se você olhar o lado ruim e ficar focado nele, não vai conhecer as belezas que Deus tem para a tua vida. Com critério com que julgado e serei julgado. Você conhece a resposta do eco? Desculpe que eu estou dando algumas historietas, né? O menino correu à casa e disse: Mamãe Maria e eu estávamos brincando e o menino começou a nos insultar. Perguntou-lhe sua mãe: como foi, meu filho? Gritei: ah! E o menino gritou: ah! Respondi: quem é você? Ele respondeu: quem é você? Gritei: como se chama? Ele gritou: como se chama? Irritado, chamei ele para a briga e ele só respondia com as mesmas palavras. Procurei por ele, mas não achei em nenhum lugar. A mãe disse: meu filho, foi o eco da tua própria voz. Se tivesse dito gosto de você, ele teria respondido gosto de você. Meu filho, depois de ficares crescido, lembra-te de que tudo que disseres aos outros, eles te responderão da mesma forma. Você está ouvindo o seu eco ou você está de fato procurando ser um abençoador de alguém? Então abriu a Bíblia e leu: com o critério com que julgado, serei julgado. Os empecilhos do relacionamento, argueiro e trave, está lá no verso 3 ao 5, passamos a ter uma nova relação quando nascemos de novo, tornamos-nos filhos de Deus e irmãos uns dos outros. No relacionamento de um aos outros existe um empecilho, uma barreira, um obstáculo que atrapalha e interrompe. O pecado. O que é o pecado? É o argueiro e a trave. O argueiro, este é um pequeno fragmento, qualquer uma insignificante lasca que pode causar irritação, ainda que pequeno. E é uma figura que mostra pequenas falhas, pequenos pecados
que pode irritar ou atrapalhar o relacionamento do cristão. Lá em 1 João 5,16 nós lemos: se alguém vir um irmão cometer pecado que não leva à morte, olhe bem, que não leva à morte, ore por ele, e Deus dará vida a esse irmão que pecou, de maneira que ele não leve à morte. Mas há pecado que leva à morte, e não digo que se deva orar por aqueles que o cometem. Toda injustiça é pecado, mas nem todo pecado leva à morte. Daí a necessidade que nós temos que ter a mente de Cristo, um bom conhecimento das Escrituras. Porque se você não tiver um bom conhecimento das Escrituras, você vai brigar por qualquer coisa, não é? Às vezes se trata de um princípio, de uma valorização particular que o outro não faz, não alcançou, que você alcançou. O apóstolo Paulo ensina, devemos andar com aquilo que alcançamos, né? Guilherme Gomes Isa, bom dia, na paz, meu irmão, Deus abençoe, bem-vindo. Porque você alcançou, eu vejo irmãos pregando coisas que ele alcançou, eu dou glória a Deus, desculpe, eu não alcancei ainda, ora por mim. Por isso que a Bíblia diz, suportai-vos uns aos outros em amor. Agora, quando você vê uma pessoa tropeçando na palavra, é o seu dever cristão parar e mostrar. Abre a Bíblia e mostra para ele, querido, olha aqui, você está tropeçando aqui, mas com amor. Não é querendo vê-lo destruído. Não, absolutamente. Porque a nossa alegria é ver os irmãos caminhando, renovando suas forças, porque nós estamos indo para o céu encontrar o Senhor. Amém, queridos? Então que você seja um instrumento de Deus. Que sejamos esse instrumento. Vamos falar um pouquinho sobre trave. A trave são vigas ou colunas sobre as quais uma casa era edificada. A trave mostra grandes pecados e falhas. A existência desses pecados prejudica os relacionamentos entre os irmãos. Mas o verdadeiro enfoque que Jesus dá não é na existência desses pecados, mas na forma como podemos retirá-los do nosso meio. Aqui nós temos um comentário. O deus Júpiter é representado como carregando os homens de alforje, em cujos 2 compartimentos, um contém os defeitos do próprio homem e o outro os do próximo. Olha só que coisa interessante. Os homens insistem em carregá-los de tal maneira que suas próprias faltas ficam atrás, escondidas dos seus olhos, enquanto o outro compartimento é levado à frente, onde pode sempre contemplar os defeitos do próximo. Você está olhando muito o defeito dos outros? Põe um espelho diante de você, veja como você está. Porque, querido, no céu não entra pecado. Ah, mas o meu Deus entende que eu sou fraco. Ele entende que você é fraco. Por isso que ele deu do Espírito Santo e botou essa palavra nas tuas mãos. E esta palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Mas esta palavra não é o pensamento de, mas o irmão profetizou que esse irmão tem que ser excluído. A exclusão não pode ser feita por profecia. Tem um pastor, tem os líderes, eles vão analisar, obviamente que sempre vai haver um aconselhamento, uma ajuda para ver se recupera, porque o espaço é esse, tu vê teu irmão pecar, vai a ele, repreende ele, você só. Se ele não te ouvir, leva outro, tenta mais 2, quem sabe, talvez. Se ele não ouvir 2, leve o caso à igreja. A igreja vai ser ao ponto de julgamento para ver se ele permanece na comunhão ou tem que ser disciplinado. Nós precisamos de cumprir os ditames, as orientações bíblicas. Por isso que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Como retirar os empecilhos? Critério e medida. Vamos lá. Quando Jesus diz não julgueis, ele não está condenando o exercício natural do ser humano de fazer uso da faculdade crítica, do juízo de valor e escolha entre diferentes programas e planos de ações, mas sim o hábito de fazer crítica ferina e dura contra os irmãos, que deprime, machuca e enfraquece, ao invés de corrigir, fortalecer e edificar. Então, como tirar os empecilhos e julgar corretamente? Vamos ler, vou pontuar 1. Julgue o irmão como gostaria de ser julgado. Com a medida que medires, se você vai ser medido.
com o critério com que julgardes, com a medida que tiverdes medido. Ao olhar as falhas do irmão, devemos perguntar: como eu gostaria que olhasse as minhas próprias falhas? Faça você essa pergunta, né? Com amor, misericórdia e desejo sincero de ajudar. Haja vista o julgamento que os fariseus exigiram de Jesus com a mulher apanhada adulterando. Jesus colocou um espelho, vamos imaginar, né? Colocou um espelho diante deles e se julgaram e foram embora sem apedrejar a mulher. Está lá em João 8, 1 a 11. Então o que ele disse? Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Eles já estavam decididos, eles não queriam punir a mulher, eles queriam pegar Jesus numa falta. Mas, irmãos, quem estava ali com eles era o Deus, Criador do céu, Criador da terra, Criador do sol, 1.300.000 vezes maior do que a terra, a lua, 49 vezes menor do que a terra, que criou todas as coisas, que era uma tolice. Você olhar Jesus andando, mas Jesus se tornou, perdeu o poder. Mentira, Jesus nunca deixou de ser Deus todo-poderoso em todos os momentos. Ele era 100% Deus e 100% homem. Ele sabia de tudo e sabe de tudo. Se você está pensando, ele já ouviu. Oh, Deus todo-poderoso. Esse é o Jesus que eu sirvo. Falo com ele, ele me responde, peço a ele, ele me responde, porque ele está em Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele todo-poderoso. Então ele sabe de tudo. Então ele disse: o que não tiver pecado, você está sem pecado, atire primeiro. O que aconteceu? Está lá. Do mais velho ao mais novo, todos saíram, né? E ele pergunta: mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Não, Senhor, eu também não te condeno. Mas olha o que ele disse: vá e não peques mais. Não é? Ele não abonou o erro dela, não. Mas não a condenou. Ele não veio que ele disse: eu não vim julgar, eu vim para salvar. Mas já tem que eu julgue as palavras que eu vos tenho dito. Essa vos julgará no último dia, né? Vamos lá, 2. Tira primeiro os próprios pecados, que é a trave. É o verso 5. Que alguém se examina primeiro e tem autocrítica para perceber seus erros e corrigi-los, terá uma visão melhor para ajudar a tirar os pecados dos irmãos sem machucá-los mais ou prejudicá-los. Não seja hipócrita ou falso, é o verso 4, não é? E 5. Lembre-se de que nossa tendência sempre é de aumentar os pecados alheios e diminuir o nosso. Sendo assim, não devemos criticar nossos irmãos ou censurá-los contra os seus defeitos. Quando estamos cometendo erros mais graves, veja só o exemplo de Davi. A história está lá, né, em 2 Samuel 12, 1 a 7. Não é? Nós temos essa experiência, não foi fácil, né? Mas Jesus é bom, não é isso? E Natan fez Davi pronunciar o seu próprio juízo. És tu, homem, não é? Essa palavra foi forte, né? O homem rico que tomou o cordeirinho do homem pobre no julgamento de Davi deveria ser condenado à morte. Mas Davi não conseguia ver seu próprio pecado, que era muito mais grave: adultério e homicídio. Davi foi um exemplo para nós, né? Ô homem de Deus, glória a Deus. Mas também teve os seus erros e teve que pagar um preço por eles, né? Não se coloque na posição de juiz. Romanos 14:4 diz: quem és tu que julga o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, porém estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Este versículo aborda a tolerância mútua entre os cristãos, alertando contra o julgamento de opiniões e costumes que não são essenciais à fé. Romanos 14:3 diz: portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Ao invés disso, façam o propósito de não colocar tropeço ou escândalo diante do irmão. Este versículo é uma exortação do apóstolo Paulo sobre o amor fraternal, liberdade cristã e responsabilidade comunitária. O versículo 1 de Coríntios 4,
1 Coríntios 4, o versículo de 1 Coríntios 4, 5 faz parte de uma exortação do apóstolo Paulo sobre a liderança, o julgamento humano e a soberania de Deus. A tradução diz: portanto, não julguem nada antes do tempo, antes que venha o Senhor. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará os desígnios dos corações. Então cada um receberá de Deus o louvor que lhe corresponde. Irmãos, tenha paciência. Ora por aquele que está em falta, em falha, e não deixe que precipitações suas traga dificuldade para a caminhada da igreja. Tem crente que prejudica mais o crescimento da igreja, porque ele tem atitudes horríveis, não é? Às vezes eu oriento, porque você doutrina, o povo escuta, mas não ouve. Não é? Ouve, mas não escuta. Porque escutar é prestar atenção, ouvir, esse orelha de abano aí está sempre ouvindo, né? O significado, vamos lá. Tiago 4,12 diz: apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir, mas quem é você para julgar o seu próximo? O significado central deste versículo é uma advertência contra a arrogância de julgar os outros, lembrando que somente Deus tem autoridade e sabedoria absolutas para julgar. A passagem foca na necessidade de ser gentil e instruir com sabedoria, em contraste com as discussões tolas, visando a restauração, né, e a liberdade. Louvado seja o nome do Senhor. A posição do cristão é de ajudar o irmão a corrigir o erro com mansidão, está em Gálatas 6:1, com empatia, que é quando você se coloca no lugar do outro, e não apenas simpatia, colocando-se no lugar da pessoa para encontrar soluções. O discípulo de Jesus é um crítico no sentido de usar seu poder de discernimento, mas não um juiz no sentido de censurar. Essa palavra é John Stott, não é? Lidando com os maus líderes. Agora vamos aprender um pouquinho algo que não é bom, né? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá. Não deis aos cães o que é santo. Em Filipenses 3:2, Paulo exorta a igreja a ter cuidado com os cães. Quem são estes cães? O próprio Paulo esclarece no mesmo versículo: acautelai-vos dos maus obreiros, né? Vamos analisar. Ponto 1. Os maus obreiros só conseguem ver a lei. Está lá em 2 Coríntios 3:6. Coríntios 3:6 afirma que Deus nos capacitou como ministro de uma nova aliança, baseada não na letra da lei que mata, mas com o Espírito que vivifica. Eu gosto muito de fazer uma comparação aqui, na letra que mata e no Espírito que vivifica, né? Porque quando Moisés anunciou a lei, morreram 3.000 homens, não é? Naquele momento que ele veio, quebrou as tábuas da lei, não teve sabedoria, né? Mas tudo bem, às vezes a gente usa um pouco do nosso eu, né? Ainda que seja por um bom sentido, mas muito cuidado, né? Morre 3.000. Quando a graça é anunciada, quase 3.000 almas são salvas. Então, aqui está a letra, refere-se à lei, sem o Espírito que traz a condenação, enquanto o Espírito traz a vida, transformação e salvação pela fé. Está lá no livro de Atos, quando a graça é anunciada, 3.000 almas aceitam Jesus. Parece que é um devolvendo aquilo que o outro tirou. Constantemente, Jesus exortava os fariseus e escribas para terem uma atitude Constantemente, Jesus exortava os fariseus e escribas por terem uma atitude legalista e, ao mesmo tempo, sem discernimento do verdadeiro sentido espiritual das Escrituras. Isso levava à hipocrisia de julgar os outros sem julgar a si mesmo. Está registrado em Mateus 23, 1-33. Não se esquecendo da instrução que Jesus deu em João 8:11, né? Já falei, onde ele narra o episódio daquela mulher apanhada, como aconteceu, né? Então, nós vemos ali
que Jesus a perdoou e recomendou, não peques mais. Os maus líderes não prezam o que é santo, valorizam mais o fazer do que o ser. Vivem da aparência e, por não terem autoridade espiritual, usam de autoritarismo para não serem confrontados e julgados corretamente. Na sua escala de valores, as coisas e regras são mais importantes do que as pessoas, e buscar as coisas naturais e terrenas é mais importante do que buscar as espirituais e celestiais. Eu gosto muito deste versículo. 2 Coríntios 11:13 é um versículo bíblico que alerta sobre falsos apóstolos e obreiros fraudulentos que se disfarçam como apóstolos de Cristo, enganando as pessoas, pois até o próprio Satanás se transfigura como anjo de luz e seus ministros se fazem parecer ministros de justiça. Nota: não dar a esses líderes o que é santo significa não compartilhar com eles coisas espirituais que não receberão com discernimento e seriedade. Agora vamos também falar lidando com maus crentes, que existem, né, irmãos? Maus crentes, está ali na igreja, misericórdia, parece até joio, né? Você sabe qual é a diferença do joio e do trigo? Põe lá no Google assim, qual é a diferença na Bíblia de joio e trigo? Você vai ver o joio. Joio é ereto, ele é veneno. Trigo, você olha, o trigo está do lado, mas ele dá fruto e ele se inclina, porque o fruto pesa. Você não encontra fruto no joio, você encontra crítica, você encontra desinteresse, não é participante, acusa tudo e todos, mas não faz nada, é joio. Tem isso na igreja? Tem. Tomara que se torne o trigo pela palavra que liberta, não é verdade? Mas tem. Agora o trigo não. O trigo, ele está sempre dando fruto. Mas você vai ver que o trigo ali aparece ele todo inclinado, pesado, não é, porque ele dá fruto e o fruto pesa e é diferente, é uma coisa muito linda. Tinha um pastor fazendo um estudo sobre isso, eu pedi permissão e coloquei na tela o trigo e o joio, apareceu e ele achou muito interessante. E é interessante mesmo separar. E não estranhe, você tem crente na igreja que ele é mais contra, ele é a favor do contra. É contra, ele está do lado. É a favor, ele está contra. Né? Agora procura o fruto, procura o trabalhar dele, o ajudar na igreja, nada. Não frequenta as reuniões de busca, não é participante das contribuições, dá o dízimo para que o nome dele não apareça em branco, às vezes não dá também. Mas não tem interesse na igreja, não está olhando o crescimento do reino, ele está olhando aquilo que ele acha que é, do valor que ele acha que é. Trigo e joio, infelizmente, quando alguém plantou o joio, não é, na seara, o fazendeiro, aí alguém chega e diz, mas senhor, tu não plantasse só trigo? Ele disse assim, eu plantei, mas como é que está cheio de joio? Vou arrancar. Ele disse, não arranque não. Foi o inimigo que veio e lançou o joio. Não arranca, porque você pode tirar o trigo junto com o joio. Às vezes o trigo ele é tão político que ele faz um jeito de ter muita gente com ele. Se você arrancar, tirar ele, vai um bocado de trigo. Então, deixa a palavra se cumprir. O Senhor vai fazer esse trabalho, aleluia, no tempo próprio. Mas vamos lá, lidando com maus crentes, misericórdia. Existem na igreja muitos crentes que não levam a sério o evangelho, nem o Senhor da glória. As pérolas que são lançadas aos porcos são como as riquezas das escrituras, que não são consideradas importantes e por isso são desprezadas e pisadas. A grandeza do evangelho não pode ser vulgarizada diante de pessoas que ouvem e nunca aprendem, conhecem e nunca praticam. Nota, geralmente os maus líderes e maus crentes não aceitam nenhum tipo de orientação ou crítica construtiva. Está lá em Provérbios 9, 7, 8. É um trecho bíblico que aconselha a não repreender o escarnecedor, que é zombador, pois ele trará insultos sobre quem o corrige, mas sim repreender o sábio, que aceitará a correção e amará o conselheiro
ensinando sobre o discernimento e a quem direcionar a sabedoria e a correção. E reage com agressividade em seu joio. Isso é o que não aceita contra qualquer um que o censure e repreenda. Agora vamos para a conclusão. Aí está José Rocha. Deus abençoe, querido, bem-vindo. Aleluia. E todos que estão aí comigo. Vamos para a conclusão. Jesus é sábio e equilibrado. A nossa instrução deve ser com amor e empatia. Usar nossa potencialidade de crítica para discernir e conduzir nossos relacionamentos não é errado. Vamos terminar com 2 Timóteo 2, 24 a 26, que diz: ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar e paciente. Deve corrigir com mansidão o que se lhe opõe, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim volte à sobriedade e escape da armadilha do diabo que os aprisionou para fazer a sua vontade, a vontade de Satanás. Ele bota um laço no pescoço do crente e o crente começa a andar mais na direção de Satanás do que na direção de Deus. Você está enxergando isso? Então faça uma coisa, faça o que diz Tiago 5, 19, 20, que fala sobre a responsabilidade de um cristão em restaurar um irmão desviado, enfatizando que quem o faz salva uma alma da morte e perdoa muitos pecados, promovendo a comunhão e o cuidado mútuo na fé. Atacar, criticar os erros do irmão sem autoanálise é uma atitude insensata e prejudicial. Agir com precipitação não é um bom caminho. Precisamos entender que os pecados precisam ser removidos, sejam eles grandes traves ou pequenos argueiros. Devemos ajudar os irmãos a tirar os fardos do pecado sem crítica. Amém, queridos? Eu encerro aqui. Deus abençoe vocês todos que estão comigo. O José Rocha escreveu Igreja da Obra da Restauração no Jardim Cruzeiro do Sul, pastor Nino Fajon, em São Carlos, estado de São Paulo. Raimundo Cupertino, grande abraço, meu amigo querido pastor, abençoada família, louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe vocês todos. Nós estamos encerrando, obrigado pela presença, pela participação, pelas mensagens, tá? Agora, abra o seu cantor aí no 137 do Cantor Cristão e vamos adorar o Senhor com esse louvor. 137 do Cantor, vamos louvar. Enquanto Salvador teu livro ler, meus olhos bem abridos quero ver, na bela letra lei a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor. Está aí Claudice Nascimento, seja bem-vindo, Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor, alegria ter vocês comigo. E quero convidar agora as igrejas da Zona Leste do Ministério de São Miguel Paulista estão convocadas para no próximo domingo, que é o primeiro domingo do mês de fevereiro, dia 1, né? Primeiro domingo, nós vamos ter a nossa Santa Ceia com todas as igrejas da Zona Leste na nossa sede,
Rua Davidson de Sá Ramalho, número 60, Vila Rosária, São Miguel Paulista. O nosso trabalho vai começar com um café, não é? Às 9 horas, foi marcado lá, nós estamos tendo a chamada toda semana, às 9 horas do café. 10 horas, começamos o nosso culto. Nós vamos ter palestra, nós vamos ter instruções, né? Vai ser um dia na presença do Senhor. E lá para as 16 horas nós vamos estar ministrando a Santa Ceia com todas essas igrejas. E então temos o almoço também. Então se você mora na região e quer participar e assistir, é bem-vindo também. Amém? A Santa Ceia ela não é da igreja, ela é do Senhor. Qualquer cristão às vezes vem em mão de outro ministério e nós dizemos, você está convidado também porque a ceia é do Senhor, mas você está em comunhão com a sua igreja. Primeiro, comunhão com o Senhor, não é? Porque às vezes nós estamos em comunhão com a igreja ausente do Senhor. Isso é horrível. A Bíblia diz, examine-se cada um a si mesmo, coma deste pão e tome deste cálice. Mas examine-se, querido, como é que você está? É bom você examinar, não é? Porque não é sério. Aquele que come indignamente, come para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Aí vem. Por isso há muitos entre vós doentes e outros que já dormem. Coisa séria, né? Mas a ceia é um memorial, né? E eu estou lembrando, então, a todas as igrejas da Zona Leste. Não esqueça, 9 horas para o café, o almoço vai ser servido possivelmente às 13 horas. Depois retornamos com mais uma palestra, aí a conclusão será com a Santa Ceia. Quem está na direção é o nosso diretor de eventos, o diácono Nelson. Ele estará na direção desse trabalho. Tem sido um instrumento de Deus muito abençoado. E eu estou lembrando vocês, não esqueçam, próximo domingo, todos nós na sede para juntos tomarmos a ceia do Senhor. Amém? Deus abençoe a todos. Agora, eu quero dizer, não esqueça, temos o nosso clamor do meio-dia às 12 horas, clamor das 18 horas com as nossas irmãs, mas nós temos o nosso culto na nossa sede, né? Logo mais às 18 horas, público, nós estaremos transmitindo esse culto também. O nosso culto aos domingos começa às 16 horas com a nossa escola bíblica, às 17h30 nós interrompemos para um café e às 18 horas aí nós entramos no culto com um momento de oração e louvor. E depois nós temos a ministração da palavra, as oportunidades. Se desejar, são bem-vindos também. Amém? Deus abençoe a todos. Não esqueça, hoje é dia do Senhor, dia de congregar, não é? Obviamente que nós temos essas transmissões online para aqueles que não têm mobilidade, não têm oportunidade. São bem-vindos em todas as nossas lives. Mas se você pode, não deixando de congregar, como é costume de alguns, está lá no livro de Hebreus. Não esqueça, vamos estar sempre prontos para adorar o Senhor como igreja. Quando nos reunimos, é a igreja, a noiva de Jesus adorando, amém? Muito bem, queridos, agora queremos conhecer os aniversariantes. Você fez aniversário essa semana? Parabéns. Deus te abençoe. Multiplica essa data por longos e longos anos. Vamos citar o versículo do aniversariante, é o Salmo 90, 12. Vamos lá? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Deus te abençoe e multiplica essa data por muitos e muitos anos. Amém? Fique na paz e até logo mais às 18 horas, se Deus quiser. Pai, obrigado pelo privilégio de ministrar a Tua palavra para todos que a puderam ouvir e para outros que estarão ouvindo depois, Senhor. Abençoa grandemente, Pai. Ser com todos eles e que esse ensinamento que vem naturalmente da Tua palavra e o Teu Espírito, que é o nosso mestre por excelência, abençoe cada um, prepara para o culto da noite e aqueles que estão internados, como tua serva, irmã Vicentina, ser com ela. Oh Deus, ela precisa das tuas mãos e nós a entregamos aos teus cuidados. Também o teu servo, pastor Expedito Ramonelli, que já está em casa, Pai, mas também em tratamento. Abençoa o teu servo, que ele alcance a vitória da cura, Pai. Eu, Gênesis, te agradeço pela minha cura, porque renovaste as minhas forças, porque as tuas misericórdias são as causas de não sermos consumidos. Muito obrigado, Pai. Continua conosco, continua com a tua igreja e prepara-nos para o arrebatamento, Senhor.
porque essa tem sido a minha oração. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Abençoa a tua igreja que tem a missão de testemunhar do Senhor, mas que não seja só com palavras, mas com vidas transformadas, porque elas atraem mais do que as nossas palavras. Pai, assim oro agradecido. Abençoa os aniversariantes, multiplicando seus dias, anos e na tua presença, Pai. Obrigado. Em nome de Jesus oramos e em nome de Jesus agradecemos. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja conosco, seja convosco e com todo o povo de Deus que está na terra. Aquele que acredita, diga amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.